Deus, louvado seja o nome do Senhor, que pelas suas misericórdias nós não somos consumidos e estamos aqui novamente. Se você não faz parte do nosso canal, eu sou a pastora Edna de Menezes e eu quero te convidar, se você gostar dos nossos vídeos, dos conteúdos do canal, se inscreva, dê seu like, que é muito importante para o canal, compartilhe esses vídeos para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, comente, fique à vontade, não se esqueça de se inscrever, claro, né? E nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, aleluia. E hoje eu quero chamar a sua atenção para algo que talvez você não tenha percebido, porque nós cansamos de ouvir, amados, que a caneta que escreve a nossa história está nas mãos do Senhor. A gente ouve muitas pessoas falarem isso, e hoje eu quero falar sobre isso com você, sobre essa caneta que escreve a nossa história. Se a caneta escreve, ela precisa ter um livro para escrever, ou um caderno, como você preferir, mas a palavra de Deus nos diz que tem um livro que não é esse da palavra de Deus, que não é a Bíblia Sagrada, é outro livro. Você sabia que tem outro livro sem ser esse? E o outro livro, sem ser o da palavra de Deus, só Deus sabe aonde está. Ninguém mais sabe. Ninguém tem acesso a esse livro, porque Ele é o autor desse livro. E neste livro, sabe o que contém? A minha vida e a sua escrita, antes do nosso nascimento. Aleluia! E Deus escreveu a minha história e a sua nesse livro. Só que como autor do livro, porque geralmente os autores, os escritores dos livros, eles terminam de fazer o livro, eles revisam o livro, vê se o livro está perfeito, se está bom, se tem que mudar alguma coisa no começo do livro, no meio, no fim, e depois eles publicam este livro, não é assim? Então, mas este livro, o escritor foi Deus. E sabe o que ele fez com o livro? Ele não publicou o livro. Ele escreveu o livro com a minha história e a sua história. E está com ele esse livro. Porque se ele tivesse publicado esse livro, todo mundo teria acesso à minha história e à sua história de vida. Mas ele não publicou. Então só ele, como autor do livro, é que pode ir lá e se vê que alguma coisa tem que ser mudada, vai lá e muda. Porque só o escritor do livro pode mudar as coisas do livro. Isso se ele não publicar o livro. Porque depois que os livros forem publicados, depois que os livros forem editados, lançados na publicadora e forem lançados para os jornaleiros, para as bancas de revista e tudo mais, não tem como mais o autor, o escritor ir lá e mudar alguma coisa que ele achou que não deu certo, ou que não ficou bom quando ele fez, ou que ele queria mudar o fim, o início ou o meio, porque ele já lançou o livro. Só que o nosso Deus não publicou o livro da minha vida nem da sua. Então só Ele sabe o que Ele escreveu para mim e o que Ele escreveu para você. Ramanaia. E só Ele pode mudar também. E na Shurikanda Lamanaia, veja o que diz lá em Salmos, capítulo 139, versículo 16. Olha o que Davi está dizendo aqui. Os teus olhos, Senhor, me viram. A substância ainda nem existia, era informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Davi estava dizendo: Senhor, o Senhor escreveu a minha história nesse livro que está aí com o Senhor. Quando eu ainda nem existia, o Senhor já tinha feito uma história para mim. E quando você nem existia, meu amado e minha amada, Deus já tinha feito uma história para você de vida. Que só Ele pode mexer no livro. Eu tenho uma caneta aqui que eu ganhei de uma pessoa muito especial. Fez para mim, uma pessoa muito especial. Eu tenho guardado essa caneta. Mas essa caneta aqui, ela escreve, mas ela é uma caneta comum. Só que a caneta que está com Deus e o livro que está com Ele não é comum, porque só Ele tem acesso. Nem você, nem eu, nem ninguém tem acesso a esse livro, nem a caneta que escreve a minha e a tua história.
Por isso que todo mundo diz, a caneta que escreve a tua história está nas mãos de Deus, e está mesmo. Só que também tem um livro lá. Guarda isso no teu coração, tem um livro lá com ele. E a tua história está escrita nesse livro, que não foi publicada. Então, como não foi publicada, ele pode mudar a história a hora que ele quiser. Ele pode fazer um novo meio, um novo começo, um novo fim. E a caneta dele, é ele que apaga a tinta. Porque é uma tinta que não tem aqui. É uma tinta do céu. Não é uma tinta que nem a nossa tinta de caneta. E se ele quiser mudar, ele muda. A tua história é a minha. Só ele pode mudar a tua história e a minha. Deu para você entender isso? Ninguém mais pode mudar. Ele é o autor, o escritor do livro da minha vida, da tua vida. E quando há necessidade de mudar, ele muda, sem ter que pedir satisfação para ninguém. Porque o escritor, quando ele está escrevendo um livro, ele não precisa pedir satisfação para ninguém. Ele não precisa pedir conselho para ninguém, porque é ele que está escrevendo. E se ele achar que tem que mudar, ele muda. E um dia, Ezequias recebeu uma visita do profeta Isaías. E Deus tinha mandado o profeta dar um recado para Ezequias. Porque nem sempre, amados, os profetas vão lá e dão bons recados, não. Porque tem muita gente que gosta de ouvir coisas boas. Só gosta de ouvir coisas que agradam o seu ego, né? Mas o profeta foi lá para falar para Ezequias que Deus havia dito que ele iria morrer. E Ezequias ouviu o recado e chorou amargamente, diz a palavra de Deus. Aleluia. E quando Deus viu o choro de Ezequias, as lágrimas, as orações, as petições de Ezequias, Deus, como tem um livro na mão com a história de Ezequias, com a história de Isaías, com a tua história, com a minha história, Deus com certeza pegou aquele livro, pegou a caneta e disse para ele mesmo: vou mudar essa história. Peraí, eu vou mudar isso. Isaías, fala outra coisa para ele. Diga para ele que eu, o Senhor, o Criador de todas as coisas, estou acrescentando para ele agora mais 15 anos de vida. Amanai. A sentença já era de morte. Deus já havia mandado ele preparar as coisas, preparar tudo, porque ele iria morrer. Ele estava enfermo, ele estava com uma enfermidade mortal, diz a palavra. E Deus mandou ele arrumar a casa, porque ele ia morrer. Mas as orações, os gemidos, o choro de Ezequias fez esse autor desse livro, e lá no livro Amanais, apagar aquele momento que ia ser de morte, apagar, que seria o fim da história que estava escrito. E ele colocou ali, acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias, porque ele pode, ele é o autor. E esse foi o recado que Isaías deu de novo para Ezequias. Deus está te dizendo que ele está te dando, Ezequias, mais uma chance, mais 15 anos de vida. Quem pode fazer isso, amados? Só Deus. Porque só aquele que escreveu a minha história e a tua história tem poder para fazer isso. Então, se tem alguém que pode mudar a tua história, não sou eu, não é seu conhecido, aquele que você está chorando as pitangas com ele, não é para quem você vai reclamar, não é para aquele que você confia, não. Quem vai mudar a tua história pode, e só ele pode, é Deus, porque lá tem um livro, aleluia. E a tua história, dá para você entender isso? A minha história está escrita nesse livro, e ele pode mudar
através das suas petições, das suas orações, dos seus pedidos. Esse livro não foi publicado, amados. Então você pode mudar ainda muitas coisas da tua história através do Senhor. Você pode pedir a Ele que mude a tua história. Você quer que Ele mude a tua história? O que você precisa que mude na tua história hoje, agora, porque no seu momento que você vai ver esse vídeo? Peça para Ele. Porque a caneta que escreve a tua história está nas mãos dele. E o livro que contém a tua história que ele escreveu também está nas mãos dele. Aleluia. Creia no Senhor. Só Ele pode mudar a tua história. E Ele pode. A hora que Ele quiser, Ele vai lá. Ele apaga. Escreve de novo. Se for preciso. Ele põe meio para o começo, meio para o fim. Ele faz o que Ele quiser. Porque o autor do livro tem autoridade sobre a vida e a morte. Ele tem autoridade para mudar a tua história a qualquer momento. Você crê nisso? Se você crê nisso, coloca aí nos comentários. Eu creio que Deus pode mudar a minha história. E se você crê que Deus pode mudar a tua história, diga isso para Ele. Porque Ezequias teve a sua história mudada. De sentença de morte para a vida. E você também pode. A vida de você, dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, a tua própria vida pode ser mudada se você falar com este Deus que tem nas mãos o livro da vida. Louvado seja o nome do nosso Pai. Fica na paz de Cristo. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha um ótimo final de semana. Deus te abençoe poderosamente. Beijos no seu coração. Aleluia.